Muita gente morreu nessa tragédia. Que tragédia horrorosa. Tem uma passagem da Bíblia que você encontra lá, está registrada em Ezequiel, capítulo 37, que é um vale de ossos secos, cadáveres, uma multidão de cadáveres, ossos secos, uma calamidade, aquilo representando uma nação como um todo. E o profeta é colocado diante daquela cena de um vale imenso, repleto de ossos. E Deus fala com ele, um anjo fala com ele: podem esses ossos voltar a viver? Podem esses ossos voltar à vida? Diante daquele desastre, vendo aquela cena horrorosa e 62 pessoas mortas, é o fim? Ou podem esses ossos, podem esses cadáveres voltarem a viver? Lá estava um pai com uma criança, que ele foi buscar para estar ao seu lado no dia dos pais, hoje. Mas de repente tudo acabou. E será que aquele é o fim? Meus irmãos, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele, através da serpente, levou o homem à queda, ao pecado, e a consequência, a morte, o desastre, a ruína, a miséria. Mas Deus visitou esse planeta, gente. Ele visitou na pessoa de Jesus Cristo, para reverter a maldição da morte, para a morte não ter a última palavra. E a resposta para esta questão que vem lá do céu: podem, porventura, esses ossos voltarem à vida? É sim, eles podem voltar a viver. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Coloquemos-nos em pé em reverência à leitura da palavra do Evangelho, que mostra o poder de Deus revelado em Jesus Cristo. Aqui é o encontro de um pai com Jesus, por conta da sua filha, do drama da sua filha, é o drama do seu pai. É a dor do coração desse pai que tem a filha prestes a morrer, numa situação irreversível para a medicina, numa situação caótica. Veja só, nesse dia dos pais, esse texto que tem a ver com o pai e a sua única filha, de 12 anos de idade. Todo mundo encontrou? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado do barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Que coisa maravilhosa. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Podem assentar, amados irmãos e irmãs. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Jairo era dirigente de uma sinagoga. Ali na região de Cafarnaum, onde Jesus era constantemente hostilizado, exatamente pelos dirigentes da sinagoga. Eis aqui um daqueles que eram adversários de Jesus, que não criam em Jesus, que procuravam a todo tempo desmoralizar a Jesus, confrontavam a Jesus e tentavam de todas as maneiras desacreditá-lo diante da multidão. Eram opositores de Cristo. Ele é chefe da sinagoga. Mas olha só a atitude dele agora. Ele chega diante de Jesus, ele vai procurar a Jesus. Só que ele não vai fazer como Nicodemos. Lembra que quando Nicodemos, que também era líder religioso, vai procurar a Jesus, ele vai procurar a Jesus na calada da noite? Ele vai procurar a Jesus de maneira discreta. Por quê? Porque ele tinha muito a perder se fosse visto procurando a Jesus, conversando em particular com Jesus. Por quê? Porque Jesus não era querido, respeitado, amado, aceito por aqueles líderes religiosos. Agora, de maneira muito surpreendente, o Jairo, chefe da sinagoga, líder da sinagoga, vai procurar a Jesus. Só o ato dele ir procurar a Jesus publicamente durante o dia já é algo que compromete a sua reputação pública como líder religioso de um grupo que não quer bem a Jesus. Mas ele não apenas procura Jesus publicamente, ele se prostra diante de Cristo, ele põe a sua boca no pó.
diante de Jesus, ele se ajoelha, reverenciando, basicamente o adorando ali naquele ato, publicamente. Mas o que é que fez Jairo mudar de ideia? O que é que fez Jairo chegar a esse ponto? Ele está se humilhando diante de Jesus, e ele não está mais nem aí porque os outros vão pensar dele, para os prejuízos sociais, para o seu status, o seu contexto religioso. O que o move é, meus irmãos, o coração de um pai. Esse homem foi movido pelo amor paterno. Ele foi movido pela situação drástica em que se encontrava a sua filhinha. Ele, quando chega e se prostra diante de Jesus e insistentemente apela para o socorro de Cristo, ele diz assim: ah, minha filhinha. Ele usa, e aqui está como filhinha, ele usa isso no diminutivo, como dizendo assim: o meu tesouro, a minha filhinha. E no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, a gente aprende que se tratava da filha única de Jairo, que ele tanto amava. E chegou a um ponto de desesperador, prestes a morrer, já desenganada pela medicina, todo mundo já vendo que ela estava nos últimos momentos de vida. Ele vai procurar a Jesus, porque ele pôs a sua fé em Cristo. Olha as coisas que a gente vai aprendendo com esse pai. O seu amor de pai, e como ele vai levar Jesus à sua filha, como ele vai buscar a Jesus pela sua filha, como ele vai orar a Jesus, né? Ele vai buscar a presença de Jesus, e ele vai invocar a bênção de Jesus sobre a sua filha. Olha que atitude linda de um pai. Movido por amor, ele quebra preconceitos. Movido por amor, ele apela para aquele que é maior. Ele reconhece nele a única saída, a única esperança, o único remédio para sua filhinha. E ele se humilha. Ele é líder, ele é chefe, mas agora ele está aos pés, ele está quebrado, ele está dobrado, ele está curvado diante daquele que ele reconhece ser superior a ele. Isso é um ato de muita humildade, é um ato lindo. Há muita coisa aqui sendo quebrada. O orgulho está sendo quebrado, uma série de preconceitos estão sendo quebrados, e é o amor paterno que está levando tudo isso, e uma consciência, e uma fé, e ele está botando muita fé em Jesus, e ele procura Jesus. E os pais podem fazer essa coisa maravilhosa. Os pais podem interceder pelos seus filhos, os pais devem interceder pelos seus filhos. A bênção que os pais podem trazer para os seus filhos é alguma coisa tremenda, meus irmãos. Lembre-se do Êxodo. No Êxodo, o anjo da morte ia passando, mas o povo de Deus foi avisado: peguem o sangue de um cordeiro inocente e coloquem sobre os umbrais, sobre as portas de suas casas, porque o anjo da morte vai passar para ceifar os primogênitos, e só escaparão os filhos daqueles pais que tomarem essa atitude de fé, de colocarem o sangue do cordeiro sobre os umbrais de sua residência. E os pais que, por fé no sangue do cordeiro, que aponta para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, profeticamente, que colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais de sua residência, salvaram a vida de seus filhos. Vocês pais têm muita responsabilidade. Deus coloca nas mãos de vocês, muitas vezes, o destino dos seus próprios filhos.
Intercedam pelos seus filhos, coloquem seus filhos debaixo da cobertura do sangue de Cristo, sejam bons exemplos para eles, atuem com amor. Olha o Jairo aqui ensinando tanta coisa. Essa menina, já lemos até a história toda, né? Não tem muito aqui mistério. Essa menina vai ser salva, não vai? Ela vai ressuscitar. E quem é responsável por isso? Claro, Deus, Jesus certamente. Mas quem é que levou Jesus para ela? Você já parou para pensar que você pode ser instrumento de salvação para outras pessoas? Que você pode levar Jesus para outras pessoas? Quando eu tive um despertamento espiritual com 16 anos, eu estava tão feliz da presença de Cristo, como a gente ficou aqui na hora do louvor, adorando, sentindo o céu no meu coração, uma paz de Deus que excede a todo entendimento, a alegria do Senhor, o fruto do Espírito. Aí, eu fiquei pensando imediatamente em todos aqueles meus amigos do futebol, da vila, do colégio. Conhecia tanta gente, assim como você conhece muita gente, não conhece? Tem muitos amigos, parentes. E aí eu pensava em cada um deles, e todos os dias eu orava pela conversão de cada um deles. É como o Jairo chegando diante de Jesus, falando assim: olha, tem a minha filhinha. E eu diria: olha, tem o meu amigo, tem o meu irmão, tem o meu colega, tem a minha colega. E colocando eles diante de Deus. Agora, outra coisa que a gente pode fazer, e que a gente vai encontrar no capítulo 9, se por um lado a gente pode ir a Jesus em favor de nossos filhos, de nossos parentes, de nossos amigos, do mundo, de tudo mais, podemos levar Jesus às pessoas, nós podemos fazer como aquele outro pai, que tinha um filho que era possuído por espíritos imundos, e que de repente, ele levou esse menino possesso, esse menino oprimido, esse menino escravo do demônio, ele levou o menino dele a Jesus. Esses dois movimentos são maravilhosos. Nós podemos levar Jesus às pessoas e podemos levar as pessoas a Jesus. Você pode inclusive levar as pessoas à igreja, onde a palavra de Jesus é pregada. Você pode levar as pessoas onde Deus está operando, e você pode levar Deus às pessoas, e você pode levar as pessoas a Deus. Esses movimentos são possíveis, e Deus coloca você como um embaixador dele, o embaixador do reino, como alguém que é um mediador, como alguém que é um sacerdote, como alguém, como Jairo, que passa a ser uma espécie de sacerdote do lar, o intercessor em favor de sua filha, e que faz o que está ao seu alcance. Sua filha não pode sair daquele leito, ela está moribunda, ela está prestes a morrer, mas ele pode andar, e ele vai até Jesus, ele se movimenta, e ele traz Jesus até ela. E aquele outro pai leva o seu filho até Jesus. De uma maneira ou de outra, nós precisamos promover o encontro, nós precisamos promover a reconciliação, porque é nesse encontro e nessa reconciliação que há cura, que há salvação, que há o aprumo da nossa vida e da nossa existência. Ele implorou insistentemente, ele se prostrou. Minha filhinha está morrendo, e ela estava prestes, à beira da morte, ela tinha minutos de vida, minutos. E ele insiste, ele tem pressa, Senhor, apressa-te, venha, ela está prestes a morrer, minha filhinha.
vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada. Se o Senhor impor as mãos, se o Senhor for lá, eu sei que ela vai se recuperar, eu sei que ela será curada, eu sei que ela não vai morrer, que ela vai viver. E a maravilhosa resposta de Jesus, ele foi com ele, Jesus atendeu o apelo, Jesus o acompanha, mas tem muito impedimento, tem uma grande multidão que está ali comprimindo a Jesus, que até mesmo naquela pressão está diminuindo a marcha de Jesus. Jairo marcha com Cristo na direção da sua casa, sua filha tem minutos de vida, todo um drama, mas aquela multidão o comprime, aquela multidão está dificultando essa caminhada, e estava, para piorar um pouco a situação para o lado de Jairo, estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, padecia de um mal, ela tinha tido posses, ela tinha bens materiais, mas ela ao longo de 12 anos, tentou através de muitos médicos e todos os recursos humanos, se ver livre daquele mal, mas ela só ia de mal a pior, ela ficou pobre, é uma mulher arruinada, com uma enfermidade que aqui é denominada de hemorragia, que dentro daquela cultura, dentro daquele contexto judaico, daquele período, significava uma mulher imunda, uma mulher que naquele estado não poderia ter contato com pessoa alguma, porque se ela tivesse algum contato físico, segundo a cultura, segundo o entendimento, os valores daquela época, ela contaminaria, era uma mulher imunda que não poderia entrar em contato com quem quer que fosse, porque se alguém ela tocasse, ou se alguém tocasse nela, essa pessoa se tornaria impura. Esse era o conceito. Veja só o drama, uma mulher que estava arruinada, uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que tinha perdido tudo, que está pobre e que ainda é estigmatizada, marginalizada na sua cultura, no seu povo, na sua sociedade. Mas ela viu que Jesus passava por ali, e ela, assim como Jairo, botou fé em Jesus, e ela disse: eu não posso tocar nele, porque se eu tocar nele, eu estou infringindo a lei, mas talvez eu possa tocar resvalar no seu manto, e eu sei que se ao menos eu resvalar no seu manto, eu serei curada. E aí alguns supersticiosos podem dizer: sim, olha só o que a mulher está ensinando, nós precisamos tocar em Jesus, porque se a gente tocar em Jesus, isso resolve tudo. Jesus é uma espécie de pedra mágica, que quem toca nele é curado. Gente, longe de qualquer espécie de superstição, porque muita gente estava tocando em Jesus aqui e não recebeu bênção alguma. Jesus estava sendo pressionado e tocado o tempo todo, mas uma pessoa tocou, mas não tocou com uma questão supersticiosa, tocou com fé. Jairo tocou com fé. Tem muita gente que faz da Bíblia um livro supersticioso. É o Salmo 91 aberto que vai espantar o mal-olhado. É uma espécie de amuleto que colocamos na porta para proteção. Olha, longe disso, nós temos um relacionamento com Deus vivo. É Deus vivo, é Cristo, é Deus vivo. Não adianta tocar, não adianta abraçar, não adianta. Se não tiver a fé que nos liga a Deus, meus irmãos, longe de nós qualquer espécie de superstição. Aqui não é base para essa superstição, muito pelo contrário. Jesus estava sendo pressionado por todos os lados. Jesus diz: alguém me tocou. Mas como assim, Jesus? Está todo mundo te tocando, como alguém te tocou? É porque eu sei que alguém me tocou de maneira diferente, alguém me tocou com fé, de mim saiu virtude. E a mulher se apresenta diante de Jesus e confessa que ela o tocara e tinha ficado sarada. Ela se sentiu curada, ela foi curada, e Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz, fique livre desse mal. Meus irmãos, quando Jesus nos abençoa, Ele nos salva, Ele nos encaminha. Vai em paz, fique livre desse mal, vai, você não precisa agora se preocupar, vai em paz, siga agora seu caminho em paz.
por que você me encontrou? Você encontrou a vida, você encontrou a cura, você encontrou a salvação. Fique livre do seu mal. Agora, tudo isso fez com que Jesus parasse. Tudo isso fez com que Jesus ainda tivesse aquela discussão e ficasse procurando. Imagina o drama de Jairo, coloque-se no lugar de Jairo. Sua menina estava morrendo e de repente mais uma pausa. É tão interessante isso, né? Tem duas pessoas se afogando. Vamos pensar, você tem 2 filhos. No dia dos pais eu vou falar uma coisa assim. Tem 2 filhos seus se afogando, um do lado de cá, outro do lado de lá, e os 2 estão precisando do seu socorro. Quem é que você vai salvar? Aí você vai na direção de um, aí daqui a pouco o outro no caminho vem e te segura. Aquele um está clamando por socorro, mas esse um aqui também é seu filho, e você... Que drama. Olha só a situação em que Jesus se encontrava. E aí Jesus para esse aqui. Só que no que ele para esse aqui ele se afoga. Olha. Esse é um drama para os homens, não é? Mas não é para Deus. Tem solução. Só que o Jairo não conhece toda a solução e tudo que está. Olha o drama de Jairo. Esse Jairo vai ser provado, gente. Ele é chefe da sinagoga. Ele está botando fé em Jesus. Ele está se prostrando, está se humilhando, está crendo, está insistindo. Está levando Jesus. A multidão interrompe. De repente a mulher também, toda aquela situação atrasa Jesus. E de repente lá vem a notícia terrível que Jairo não queria ouvir jamais. Não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Já era. Acabou. A morte acabou, chegou a morte, gente. Acabou. E aí, diante da morte, diante do vale de ossos secos, podem esses ossos reviverem? Diante daquela situação que vimos ontem, a solução para a morte, cada um de nós vai acabar se vendo diante dela. A solução para nós, a escape, Deus tem cura para isso. Ou Deus tem os seus limites, ou Cristo tem os seus limites. Agora já não adianta mais. Ela morreu. Veja, versículo 35, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Agora, olha a atitude, a reação de Jesus, porque nesse momento Jesus vê o Jairo abalado. Versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Como não ter medo, meus irmãos? Você acabou de receber a notícia da morte da sua filha. Creia, somente crê como? Como assim crer? Acabou a esperança, a morte bateu, a morte é definitiva, a morte é poderosa. As pessoas aqui vão chorar a morte é cabal, a morte é um terror. Agora, ele não deixou ninguém segui-lo, senão os que têm fé. Pedro, Tiago e João. Eu quero ver como é que você se coloca diante desse cenário. Você está na turma de Pedro, Tiago e João que continuam a crer em Cristo? Você está com Jairo que continua a crer a despeito de tudo e segue? Ou você vai ser como aqueles da multidão que dizem, já não resta mais esperança, é o fim, acabou, e vão ficar para trás, meus irmãos? Se creres, verás a glória de Deus, mas quem não crê, vai ficar para trás, não vai seguir a Jesus.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, porque naquela época eles contratavam inclusive as carpideiras, gente para tocar flauta, gente para chorar, tinha que lamentar. O velório durava 7 dias, 7 dias de choro, de pranto, e tinha que chorar muito, e era todo um cenário tenebroso de lamento, e lamento, e choro, e lamento. Então, isso é que Jesus observou. Já tinha começado o alvoroço, já tinha começado o choro das carpideiras, com gente chorando e se lamentando em alta voz, desespero, angústia, gritos horripilantes. Então entrou ele e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Como se a morte tivesse a palavra última e definitiva. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, que ainda que esteja morto, viverá. Eu sei que ele disse isso em outro contexto, foi num outro funeral, mas cabe muito bem aqui. Por quê? Porque todo esse alvoroço, porque todo esse lamento, podem esses ossos reviverem? Será que podem? Para quem não acredita, choro, lamento é o fim, é desgraça, a morte triunfou, acabou, já era. Que infortúnio, que desgraça, que lamento, terminou assim. A criança não está morta, mas dorme, disse Jesus. Ele estava dizendo que ela não tinha morrido de fato? Não, ele não estava dizendo isso. Ele estava usando uma espécie de eufemismo para deixar a morte mais bonita. Não, morte é uma passagem, a morte é uma coisa bonita, a morte é uma coisa linda. Não, ele não estava usando nenhum eufemismo. Ele só estava dizendo o seguinte: o que está diante de nós, esse quadro de morte, é simplesmente passageiro, como alguém que dorme e logo acorda e desperta, e vocês vão ver. É o lado transitório dessa situação. A morte não tem a última palavra. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Mais uma vez, os incrédulos, os que celebram a morte, os que dão para a morte esse grau de última, de poder maior, poder último, poder estratosférico, saiam. Ele toma consigo o pai, a mãe, e os discípulos Pedro, Tiago e João. E com eles entram dentro do quarto. Ali, Jesus, diante da menina morta. Pedro, Tiago e João, o pai, Jairo e a sua esposa, ali. E eles vão contemplar algo fantástico. Jesus toma aquela menina morta pelas mãos e fala em aramaico, que era a língua que Jesus usava. Jesus não falava hebraico, né? Poderia até falar hebraico, mas com o povo era aramaico. Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela se levantou, ela andou e ela vai comer. Eis aqui um prenúncio da Páscoa. É dito que ela era virgem. Se você pega Jeremias, capítulo 31, fala de uma virgem, de Israel como uma virgem, e olha que Israel não era virgem, né? Ou seja, tinha adulterado o povo, estou falando, com tantos ídolos, com tanta coisa. Mas Deus olha para aquele vale de ossos secos e diz: esta virgem vai se levantar e ainda vai dançar. Ele vai restaurar o seu povo. Ele é poderoso para fazer aquele vale de ossos secos virem à vida, ressurgirem como povo. Meus irmãos, a morte não é o fim. O Senhor é o Senhor da vida. Ele tem poder para ordenar, e na sua palavra, naquele santo e bendito dia,
os mortos ressuscitarão. Mas hoje, se ouve a palavra de Deus aqui, quem tem uma condição de morte espiritual, quem está gelado, quem está frio, quem está como um filho pródigo, quem está morto espiritualmente, quem está com seu relacionamento rompido com Deus, quem está vivendo distante, quem está numa condição, às vezes, daqueles que estão numa multidão de incredulidade, podem ouvir a voz do Senhor e podem reviver espiritualmente. A voz de Cristo é poderosa para a ressurreição espiritual, e ela é poderosa para, definitivamente, provocar a ressurreição física plena e definitiva. Aquela tragédia, a gente fica pensando, meus irmãos, quantos morreram na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, quantos morreram de dengue, quantos morreram de Covid, quantos morreram de acidente, quantos morrem de bala perdida, quantas mazelas nessa vida. Mesmo aqueles que vivem bastante, que vivem cerca de 100 anos passa rápido. Eu estou com 61, já passei da metade. É um sopro a vida da gente, não é? Mais cedo ou mais tarde, vamos para o beleléu, como eu falo assim. Vamos morrer, ou eu enterro você, ou você me enterra. A morte, essa coisa, que draga, que consome tudo. Mas o Deus da vida, o Criador dos céus e da terra, Ele mandou Jesus, o seu único Filho, por grande amor que Ele tem, para reverter a maldição e para proporcionar para aqueles que estão numa miséria danada, como é o caso daquela mulher, no desespero, na angústia, no ostracismo, encontra resgate em vida. E aquela menina morta, aquele pai desolado e aquela mãe encontram a restauração, a ressurreição. E tudo isso fala de uma ressurreição maior e definitiva, porque não bastaria, meus irmãos, não seria um final tão feliz assim, que ela ressuscitasse, vivesse mais uns 30, 40, 50 anos. A estimativa de vida naquela época era muito pequena, em média 35, menos de 40 anos de vida, a maior parte das pessoas, era o que se vivia naquela época. Ela tinha 12, ia viver mais uns 30. E aí? Ia morrer de novo, ia acabar a história. Mas o Senhor veio para mudar esse cenário. Se creres, verás a glória de Deus. É um pai que tem muito a nos ensinar. Ele não desistiu. Sua resiliência é extraordinária. Que resiliência! Buscou a Cristo com fé, com instância intercedeu por sua filha, se prostrou, se humilhou, quebrou preconceitos, caminhou, se deparou com uma multidão, se deparou com aquela pausa que para ele era interminável, enquanto a sua filhinha se ia. Ela morre e tem aquela palavra: não adianta mais, é o fim, acabou. Ele continua, ele insiste, ele vai ver a ressurreição da sua filha. Que sejamos como esse pai, tão cheios de fé e de persistência e de confiança no poder maior do Senhor. E o melhor, poder levar Jesus para a vida, para a ressurreição, não apenas física, mas espiritual. Levar Jesus para dentro de casa. Coloquemos-nos em pé e vamos ter um momento de intercessão. Amados irmãos, eis aqui agora o momento sobremodo oportuno, eis aqui agora o momento de salvação, o momento de encontro com aquele que é Senhor da vida. Eu quero convidar você que precisa do socorro de Deus a ser humilde como Jairo e procurar ajuda. Só procura, só dá um passo à frente no meio da multidão.
quem tem fé nele. Você tem fé nele, precisa da sua ajuda, precisa do seu socorro, precisa da sua salvação. Vem aqui. Faça como Jairo, no meio da multidão. Venha buscar o Senhor. Venha buscar o seu socorro. Quero interceder por você. Quero que você seja abençoado, enriquecido, seja qual for a sua situação. Deus tem para você ajuda, misericórdia, graça, socorro. Enquanto isso, nós vamos estar cantando e a gente vai orar por vocês. Vem mais um pouquinho mais perto. Há tempo para mais pessoas. Podem chegar. Podem ir espalhado aqui. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Mais uma vez. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Aleluia. Uma coisa interessante que quando essa mulher tocou em Jesus, ela foi curada. Jesus não foi contaminado. Ela é que foi purificada e sarada, não foi? Mas lembre-se que Jairo era o líder religioso dos judeus. E ele conhecia muito bem a lei que dizia que aquela mulher, agora que publicamente declarou-se curada, mas ela tocou em Jesus quando estava enferma. E se ela tocou em Jesus, então, no conceito judaico da sua religiosidade, da sua lei, ela estaria impura. E Jesus, agora impuro, estaria entrando na sua casa. Mas Jairo entendeu tudo. Ali estava o santo, o santificador, e por isso ele permitiu. Era mais um desafio para Jairo, e ele permitiu que ele entrasse em sua casa e tocasse em sua filha. E ela também não podia tocar em morto, sabia? Ficava impuro também. Ele tocou. E Jesus sempre era visto no meio dos pecadores. Em vez dele ser contaminado pelos pecadores, ele santificava os pecadores. E ele está aqui para santificar cada um de nós, das nossas enfermidades físicas, das nossas enfermidades mentais. É ruim falar disso, né? Mas tantos males afetam as nossas mentes, hein? Quem é que não é um pouquinho perturbado da cabeça? Quem é que não tem ansiedade, angústia, problemas emocionais graves, muitas vezes, dramas? O Senhor vai sarar. Ele cuida da alma, Ele cuida da mente, Ele cuida do físico, Ele cuida do espírito. Ele não se importa em apenas ir lá para salvar a alma daquela menina, para salvar a alma daquela mulher. Ele vai salvar a vida daquela mulher. É a vida dela. A tua vida importa para Deus. A tua existência, os anos que você tem pela frente, isso é importante para Ele. Ele quer cuidar de você. Ele quer sarar a sua alma. Ele quer sarar você, para você ter uma outra vida, uma vida melhor. Ele não se importa apenas com a vida por vir, pós-morte, a vida eterna. Ele vem
já dá uma vida abundante para mim e para você. Quero abençoar você em todos os sentidos, corpo, alma e espírito. Oh, como Jairo invocou a tua bênção, o teu toque, insistentemente sobre sua filhinha. Eu invoco o teu santo nome, o teu toque, a tua bênção sobre a vida de cada um aqui presente. Ó Senhor, sejam as tuas mãos a tocar, seja o Senhor a abençoar, o Senhor da vida, o Senhor da ressurreição, o Senhor que endireita os nossos passos, apruma a nossa vida, o Senhor que perdoa, que não leva em conta o tempo da ignorância, mas que nos ordena que nos arrependamos e que nos coloquemos agora nas tuas mãos, sob a tua direção. Ó Senhor, ajuda-nos, livra-nos de todos os males, físicos, mentais, emocionais, espirituais. Cuida da nossa alma, cuida do nosso coração, cuida do nosso corpo, cuida da nossa casa. Queremos hoje levar o Senhor para casa, a tua bênção para casa, para o nosso ambiente de trabalho. Queremos levar a tua glória para o nosso ambiente de trabalho. A tua glória brilhou, ó Deus, ali no meio da multidão. A tua glória brilhou naquele quartinho quando se deu a ressurreição. É a tua presença seja em nós, seja a tua presença em nossa casa, seja o Senhor a falar através dos nossos lábios, a olhar através dos nossos olhos, a tocar através das nossas mãos. Sejamos, ó Deus, instrumentos de reconciliação, de bênção. Ó, cuida, Senhor, cuida da gente, cuida de tudo em nós. Nós te pedimos a tua bênção, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida. O Senhor pode promover reconciliação, pode promover a cura, pode promover e quer promover e promove. O Senhor foi com Jairo, o Senhor o acompanhou, e a fé e a paciência e a perseverança de Jairo foram recompensadas. Obrigado, Jesus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, conserve e guarde. O Senhor ponha favoravelmente os olhos sobre a casa de vocês, a vida de vocês, todos os seus, hoje e sempre. Amém.